Opa, seja bem-vinda a mais um vídeo da série Ergonomia Sem Complicação. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um fator de risco que está declarado dentro da tabela 23 lá do E-Social, que está gerando muita polêmica. Na verdade eu até gravei um vídeo sobre esse fator de risco, mas vamos lá, né? Será que, né, esse fator de risco é sobre o assédio moral, né? Agora a pergunta é, né? O assédio moral, o que a ergonomia tem para falar sobre isso? Então esse será o nosso tema aqui deste vídeo. Mas antes de eu falar, né, sobre esse assunto, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí no YouTube e ativar o sininho para você ser notificado toda vez que for publicado um novo vídeo. Mas vamos lá. Primeiro, assédio moral, né? O que a ergonomia tem para falar sobre assédio moral? Primeira coisa, quando o assunto é assédio moral e ergonomia, nós temos pouquíssimas literaturas falando sobre este assunto, tá? Até se você tiver qualquer tipo de literatura sobre esse assunto, não esqueça de deixar aí o link ou a indicação nos comentários aí desse vídeo no YouTube ou onde você estiver vendo, né? Mas de uma forma que esse comentário chegue até a mim, que a certeza que eu vou ver esse comentário. Então a melhor coisa é o comentário no YouTube mesmo. Mas nós temos poucas literaturas que falam sobre o assédio moral na perspectiva da ergonomia, e vamos entender isso na perspectiva da ergonomia. Pessoal, uma coisa é a gente olhar a dimensão assédio moral pela dimensão crime, tá? Na perspectiva civil criminal, tá? Então, primeiro, como se constitui um assédio moral? O assédio moral sempre ele acontece da parte mais forte para a parte mais fraca. No caso, por exemplo, falando aí na dimensão criminal, né? Do chefe para o empregado, tá? Então, o empregado é a parte de menor ou de maior vulnerabilidade. Ou seja, ele tem menos poder, ele está vulnerável à situação dos comandos desse chefe. Ao ponto de que, se ele for querer se defender, por exemplo, ele pode ser ameaçado de ser mandado embora, por exemplo, né, no trabalho. Então entenda que a perspectiva, o assédio moral enquanto conceito, né, é aquela pessoa que ela está numa situação de vulnerabilidade e sofrendo ameaças, assédio sexual, né, ou de qualquer outra natureza. Mas vamos lá, essa é a dimensão criminal, tá? Agora, como isso se dá na ergonomia? E esse é um cuidado que nós precisamos ter, e é por isso que nós precisamos, inclusive, de literaturas científicas que respalde tecnicamente essa informação para nós, tá? Mas eu vou colocar aqui uma perspectiva para você. O trabalhador, né, ao ele se expor ao trabalho, ele está passivo de sofrer de alguns fatores de riscos, entre eles o assédio moral. Então tá, Anderson, quer dizer que o trabalhador ele se expôs no trabalho, ele está no trabalho, exposto ao trabalho, o chefe vai, por exemplo, assediá-lo? Não é isso que eu estou colocando. Então vamos lá. O trabalhador, a atividade desse trabalhador expõe ele a uma situação de vulnerabilidade. Vamos pensar num artista, tá? Esse artista, ele tem a sua imagem, a sua figura assediada pelos seus fãs. E ele só é assediado porque porque a atividade dele enquanto artista, enquanto cantor, né, expõe ele a esse assédio do fã. Então, o que acontece? Ele sofre de um assédio moral, né, relacionado pela atividade dele. Se ele não fosse artista, se ele não fosse cantor, ele não teria esse assédio. Um outro exemplo, vamos supor aquelas demonstradoras, né, ou um demonstrador de algum produto que fica ao lado, por exemplo, de uma pilha de uma bebida, né, vestido numa roupa que vai demarcar o corpo dessa pessoa,
e essa pessoa está ali, né, exposta ao público, onde ela pode ser assediado pelo cliente. E aí você pode me perguntar, Anderson, onde está a situação de vulnerabilidade? Já que você disse que o conceito de assédio ou assediado é aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. Nessa relação, né, da demonstradora aí, o cliente sempre tem razão. Então o cliente ele é a parte mais forte dessa relação. E o trabalhador está numa situação de vulnerabilidade. Tá? Ao ponto de que esse cliente pode reclamar dessa demonstradora ou deste demonstrador e essa pessoa ser demitida do seu trabalho. Tá? Então nós precisamos assumir essa perspectiva do assédio moral dentro da dimensão da ergonomia. E não é agora que o ergonomista ele vai se tornar um investigador de assédio moral na dimensão criminal, tá? Para condenar uma empresa, tá? Ou para fazer uma denúncia. Porque uma coisa é eu ver uma pessoa sendo assediada numa dimensão criminal e eu não relatar esse assédio às autoridades, né? Porque essa pessoa está sofrendo com isso. Tá? Uma outra coisa é o sofrimento relacionado à catividade dela. Então também agora sim, na visão trabalhista, né, eu preciso pensar em estratégias de como eu vou proteger, por exemplo, essa demonstradora. Como eu vou proteger, por exemplo, da vida social, esse ator, esse artista, para que a imagem dele não seja exposta e que ele perca, inclusive, a sua liberdade, né? A sua liberdade de ir e vir. Então, pessoal, tome muito cuidado. Você participou de algum debate sobre assédio moral relacionado a fatores de riscos ergonômicos? Não imagine, né, esse assédio moral abordado na relação criminal, na relação civil, tá? Mas dentro da perspectiva da ergonomia. E se você presenciar qualquer tipo de pessoa fazendo essa abordagem, que o assédio moral estudado pela ergonomia, né, é uma investigação criminal, né, já levante a mão e fale assim, não, isso não é verdade. Porque a função da ergonomia não é ser detetive, não é ser um investigador da Polícia Civil Federal, que seja qual for, tá bom? Então, muito atenção aí com essas abordagens, porque isso pode fazer com que a ergonomia se torne um problema na perspectiva das empresas e não algo a construir um ambiente de trabalho ou uma situação de trabalho que seja muito mais confortante e que proteja o trabalhador dessa situação de vulnerabilidade. Espero ter te explicado e te vejo no próximo vídeo. Até lá!